Hoje, 17 de março de 2011, projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a SEMES, gravando nos estúdios do MIS, do Museu da Imagem e Som da Secretaria de Cultura de Santos, entrevistando o senhor Márcio Tovar. Aqui quem fala é Márcia Janete, coordenadora do Centro de Memória Esportiva, em companhia do jornalista Lauro Tubino. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Eu gostaria que você nos dissesse a data do seu nascimento e o local e o nome dos seus pais. Eu nasci em Santos aos 16 dias do mês de março de 1956. Filho de Severiano Lídio Tovar Vilaron e Lucinda Sâmia Tovar, ambos falecidos. Então, Márcio, eu gostaria de que você nos contasse onde você morou, onde você estudou, como foi a sua infância? Eu morava na Avenida Conselheiro Nébias, aquele prédio Lindabud, ali no Boqueirão. Depois eu mudei ali para o Imbaré, na Germano Melchert, bairro da Vila Aide. Foi ali que eu passei a maior parte da minha infância. E qual foram as escolas que você estudou? Eu estudei na tradicional escola Instituto de Educação Canadá, onde fiz meu primário todo no Canadá. Depois? Aí depois eu passei para o Colégio Pedro II, depois fiz o colegial no Avelino da Paz Vieira, todos em Santos. Fez algum curso superior? Não, só fiz o segundo grau completo. E aí nos conte, como você começou no esporte? Eu comecei por uma casualidade no tênis de mesa, porque eu gostava mesmo de jogar bola. Então ali no Imbaré eu passava a tarde toda na rua, e era tombo, eu vivia no pronto-socorro com um corte no queixo. Aí meu pai viu que eu não dava muito para o futebol, né? Ele falou, vai me acompanhar, que ele ia nos torneios. Aí eu comecei a acompanhar ele no tênis de mesa, eu carregava o material dele. Aí onde todo torneio que ele ia, eu acompanhava. Aí eu de olhar tal, a participação dele e tal, aí comecei a tomar o gostinho pelo tênis de mesa. Foi aí que eu comecei a praticar por influência dele. Seu pai jogava tênis de mesa? Tanto meu pai como toda a minha família. Minha irmã jogou, foi campeã paulista, a Leila. Meu pai foi várias vezes campeão santista, quase 20 vezes, na época do ping-pong e na época do tênis de mesa. E também foi campeão paulista. E depois eu segui os passos dele também. Então, foi por influência dele. Antes que eu me perca, dá para você diferenciar o ping-pong do tênis de mesa? O ping-pong ele foi jogado até o final da década de 40. E na época as raquetes eram grandes, de madeira pura. E o pessoal naquela época não jogava de shorts, era de calça, com camisa, calça, não é o material que se usa hoje. Aí passou a ser tênis de mesa a partir da década de 50. Começaram a lançar as raquetes com aquela esponja e a borracha. A partir da década de 50 passou a chamar-se tênis de mesa. Essa é a diferença entre o tênis de mesa e o ping-pong. Ou seja, você tem o DNA, teu DNA é tênis de mesa, quer dizer, você é dos seus pais, dos seus familiares. Isso, já vem de família, do sangue, né? E independente do tênis de mesa que você acompanhava seus pais, como é que foi o Márcio moleque? Então, minha infância, antes de acompanhar ele, era na rua, jogando bola, futebol. Eu nem pensava em praticar o tênis de mesa. Mas só que não dá muito para esse esporte. Tomar muito tombo, parei no pronto-socorro, levei ponto no queixo. Aí desisti. Aí meu pai levou pro tênis de mesa, pros torneios, eu acompanhava ele. Aí resolvi praticar, né? E existe alguma diferença do esporte tênis de mesa na época que você iniciou para a época atual? Porque na minha época era mais amadorismo, não tem o profissionalismo que tem hoje. A gente jogava por amor à camisa. A gente comprava o nosso material, comprava o nosso lanche do bolso. Naquela época era tudo por amor à camisa. Hoje em dia é mais profissionalismo. Hoje o pessoal tem tudo, patrocínio, estudo, tem salário. Eles pagam material, pagam alimentação, pagam tudo. Não tem as dificuldades. O pessoal de hoje não tem as dificuldades que nós tínhamos naquela época. Como eram os campeonatos naquela época e nessa época? Os campeonatos do amadorismo, como funcionavam? Naquela época tinha bastante praticante, mas era bem amador, não tem aquele incentivo que está tendo hoje. Hoje progrediu muito o tênis de mesa. Atualmente triplicou a quantidade de jogadores daquela época para cá, né? Quem promovia os campeonatos antigamente?
Naquela época sempre foi a Federação Paulista Estaduais, né, a Confederação Brasileira de Desportos, que na década de 60 era a CBD, né? E em Santos era a Secretaria de Turismo, não havia na época a Secretaria de Esportes. Na década de 60, 70 era a Setur. E agora para cá quem está patrocinando continua a Federação Paulista, aqui em Santos a Liga Santista Tênis de Mesa, que foi recriada, e a nível de Brasil a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Você jogou os Jogos Abertos? Joguei 2 Jogos Abertos. Joguei o de 1970 em Bauru, conquistei a medalha de bronze, e em 72 em Osasco, medalha de prata. E fui tricampeão dos Jogos Regionais também pela Seleção Santista. 70 em Jacareí, 71 em Pindamonhangaba e 73 novamente em Jacareí. Então vamos falar das suas conquistas. Dá para você fazer uma cronologia das suas conquistas? Eu comecei em 1967 no Clube Internacional de Regatas, que aí meu pai me convidou, aí eu disputei pelo clube que ele jogava, que era Internacional, e disputei o Campeonato Santista, foi a primeira competição minha. Aí eu já alcancei um título, vice-campeão santista infantil, né? Aí na época tinha um olheiro, que era o Décio Lisboa Pereira, era o maior treinador do Brasil, descobridor de talentos. Ele era do Senador Feijó, a maior equipe do Brasil na época, aqui de Santos. Aí ele me viu jogar e achou que eu tinha qualidades, né? Aí me convidou para integrar a equipe do Senador Feijó. Aí em 68 eu me transferi para o Senador Feijó. Aí eu já me filiei na Federação Paulista, aí comecei a disputar os certames estaduais. Aí não parei de conquistar títulos, em 67, 68. Aí fui bicampeão do torneio início da federação, bicampeão do torneio de encerramento. Fui vice-campeão paulista mirim de equipes, vice-campeão paulista de duplas. Fui campeão brasileiro interclubes, por individual. Fui vice-campeão brasileiro de equipes interclubes. Aí em 69, pelo menos, mesmo o Senador Feijó, fui campeão paulista de equipes infantil. Em 70 fui campeão paulista de equipes infantil, de novo fui bicampeão paulista. E em 71 fui 5 vezes vice-campeão paulista pelo Senador Feijó. Aí em 72, a equipe acabou em 1971. Aí em 72 a equipe foi toda para o Saldanha da Gama. Aí lá nós conquistei o Campeonato Paulista de Equipes, conquistei o Campeonato Paulista de Dupla junto com a Cássio, aqui de Santos, foi da seleção brasileira. E aí nesse ano, no Saldanha, foi um dos anos mais importantes da minha carreira, que ainda era da categoria juvenil, e aí eu fui convocado para disputar com os adultos uma vaga na seleção paulista. E ainda, embora sendo juvenil, disputei com Cobras da categoria adultos, seleção brasileira. E aí eu consegui uma vaga na seleção paulista principal, que disputou o Campeonato Brasileiro em Itapetininga. Aí nós fomos campeões brasileiros pela seleção paulista adulta. Aí em 73 eu me transferi para o Pasteur Futebol Clube, onde eu conquistei o vice-campeonato do Troféu Bandeirantes, fui campeão paulista de duplas, campeão do torneio Intercívica, enfim, vários títulos importantes. Aí depois eu joguei depois joguei em vários clubes, Associação Atlética Banco do Brasil, joguei no Clube de Regatas Vasco da Gama. Aí fui para o Santos Futebol Clube, que foi um dos momentos mais importantes da carreira, onde nós fizemos 2 excursões internacionais a Lima, no Peru. E nós jogamos com os campeões peruanos, o Clube de Regatas Lima. E lá nós conseguimos vencer por 3-2 a forte equipe do Peru. E foi muito difícil o jogo lá, porque foi jogar contra a torcida deles. E lá no campo do adversário foi uma vitória importante na carreira. Em 89, depois eu passei por vários clubes. Treinei também a equipe do Santa Cecília como treinador na faculdade, fomos campeões de jogos da Unisanta. E mais recentemente foi o Campeonato Mundial que eu disputei no Rio de Janeiro, foi em 2008, no Rio Centro.
Aí nós ficamos entre os 56 melhores duplistas do mundo, nesse campeonato mundial que foi no Rio de Janeiro. Foi um dos momentos mais importantes, foi esse mundial. Além também de receber várias homenagens, como o título de cidadão emérito de Santos, pela Câmara, em 1988, pelos relevantes serviços prestados ao esporte da cidade. Foi um dos momentos mais importantes da carreira, né? Tênis de mesa. Então, você estava falando várias vezes aí que você ganhou alguns títulos, alguns campeonatos, dupla, né? Isso. Quem é o seu parceiro? Olha, duplas foi o Campeonato Paulista de 72 pelo Clube de Regatas Saldanha da Gama. Meu parceiro foi o Acácio Rito da Cunha, aqui de Santos, grande jogador, disputou 4 campeonatos mundiais pela seleção brasileira. Nós fomos campeões paulistas de dupla. Aqui o jogo foi lá no Corinthians. Nós vencemos todos os adversários, fomos campeões invictos. Quando você praticava, nessa época, o sentido era amadorístico. Mais amadorístico que profissional, do que profissional, né? Então você precisava trabalhar para sobreviver. Sempre trabalhei, nunca vivi do esporte, né? E como era conciliar o trabalho com os treinamentos? E outro detalhe, quando você começou, antes de chegar a disputar um torneio, você fez uma formação num clube, numa entidade qualquer. Que entidade foi essa? Não, antes de eu trabalhar, eu só jogava tênis de mesa. Não fazia mais nada. Jogava onde? Eu jogava comecei no Internacional de Regatas. Depois fui pro Senador Feijó. Ainda peguei a parte no Saldanha da Gama e o Pasteur. Os 4 clubes. Mas só que em 74 meu pai faleceu. Aí não tive aquele tempo integral pro tênis de mesa. Eu tive que parar um pouco e dividir os treinamentos com o trabalho, a partir de 74, a partir do falecimento do meu pai. Que aí não pude mais dedicar meu tempo integral pro tênis de mesa. Aí você trabalhava com o quê? Trabalhei em despacho, no L. Figueiredo, e à noite treinava, né? Aí já não era aquela disponibilidade integral pro tênis de mesa, tinha que dividir o tempo para sustentar a família, né? No início da sua carreira no esporte, quem eram os seus ídolos? No início tinha o Betinho, foi campeão brasileiro, o Biriba, me inspirei nele, o Medina, Eduardo Baroni, grandes campeões da década de 70, campeões sul-americanos pelo Brasil. Então eu me inspirei neles, Ricardo Noguchi. E esses já viviam do tênis de mesa? Lá era meio profissionalismo. São Bernardo, para os Jogos Abertos, contratavam eles recebiam salários, mas não tão bem remunerado como os atletas de hoje. Recebiam uma remuneração, mas não era tanto quanto hoje, como o Goiano. Hoje eles ganham um salário bom. Dá para viver do esporte. Ganhar algum dinheiro Por incrível que pareça, apesar dos quase 100 títulos que eu conquistei entre primeiros, segundos e terceiros lugares, eu nunca ganhei um tostão com tênis de mesa. Sempre trabalhei para sustentar a família e praticava por amor à camisa. Ao contrário dos jogadores de hoje que visam mais o dinheiro, né, o profissionalismo, tem toda a infraestrutura, bolsas de estudo. E eu nunca recebi nada, nem uma bolsa de estudo, nem um centavo para praticar essa modalidade. Então, praticamente nunca vivi do esporte, né? Márcio, a tecnologia influenciou muito, mudou muito a cara do tênis de mesa? Como todos os esportes, o material muda. Antigamente é outro tipo de material, um material mais lento. Hoje estão lançando as raquetes de carbono, raquetes mais velozes, né? Outro tipo de cola, tudo influi. Tem cola rápida. Quando você começou, você jogava com o quê? De madeira? Não, já comecei jogando com raquete de borracha. Só que lá na época, se colar a raquete, se usava 5 anos sem tirar a borracha. Agora os atletas da atualidade não, eles jogam uma partida e tiram a borracha, aí vão jogar para a mesa a segunda partida, eles passam colam de novo. A tecnologia, a cola é rápida, então dá mais efeito na bolinha. Então está sempre evoluindo o esporte, como todas as modalidades evoluem, né? Tecnologia, tem materiais mais sofisticados agora, né? O que você entende? Você acha que quando surgiu o ping-pong, que foi o precursor do tênis de mesa, as pessoas usavam o tênis de mesa, o ping-pong, para diversão. Isso. Nunca para competição. Ping-pong é para entretenimento e diversão, né?
A mistura de entretenimento e diversão. E quando é que isso começou a evoluir para a competição? Então aí começou, na década de 40 era mais diversão, pessoal, mas tinha campeonatos de ping-pong. Inclusive meu pai foi campeão santista de ping-pong em 40 pelo Centro dos Estudantes de Santos. E em 41 ele também foi campeão santista de ping-pong pelo Estrela Azul Futebol Clube. Mas aí a partir da década de 50 começou mais a parte do tênis de mesa, as raquetes com borracha e as competições mesmo, de campeonatos paulistas, campeonatos santistas, de tênis de mesa. Foi a partir da década de 50 para cá, né? Nos dias de hoje, quanto tempo dura em média uma disputa entre dois mesatenistas? Depende da qualidade do jogador, né? Tem partidas que duram mais tempo, outras que duram menos tempo, depende da qualidade do adversário, né? Se o jogador é mais forte ou é mais fraco, acaba muito mais rápido a partida. Se são dois jogadores do mesmo nível, dura 1 hora. Qual é a pontuação? Bom, antigamente a pontuação, a regra antiga era 21 pontos. Aí há 2 anos para cá, a Federação Internacional reduziu. Agora são 3 sets de 11 pontos, pode ser de 3, 5 e 7 sets. Melhor de 7 sets, de 11 pontos cada um. A bolinha aumentou de diâmetro, era de 20 milímetros, ela aumentou para 40 milímetros agora. Uma bola um pouco mais pesada, né, do que era antigamente. E não quebra? Não, ela quebra porque é feita de celuloide, né? Ela tem um material, dura certo tempo, depois quebra. Você trouxe algumas fotos para mostrar para a gente? Isso. Trouxe umas. Isso é do Campeonato Mundial no Rio de Janeiro. Isso aqui foi no nosso grupo de duplas. Aqui estou eu e o Roberto Rogério aqui de Santos. Nós ficamos entre os 56 melhores do mundo em dupla na nossa categoria, de 50 a 59 anos. O Campeonato Mundial é feito a partir dos 40 anos até os 80. Então, na nossa categoria, nós ficamos entre os 56 melhores do mundo. Aqui o nosso adversário, a nossa dupla adversária da Alemanha. Inclusive, convém citar que foi um jogo emocionante. Nós estávamos perdendo essa dupla de 2-0, conseguimos virar para 3-2. Nem eles acreditaram. Demos uma virada. Aí pegamos em seguida essa forte equipe da Finlândia. Aí não teve jeito, nós perdemos 3-0, mas foi um jogo bem disputado. Então nós ficamos em segundos, em primeiro ficou a Finlândia, segundo a nossa dupla, em terceiro a Alemanha. Só saíram 2 no grupo, né? Aí então nós ficamos nos 56 do mundo. Foi uma vitória muito importante. Aqui é eu com parte da delegação de veteranos do Japão, lá no complexo do Rio Centro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Aqui é em frente ao outdoor do Mundial, né? Também no Rio Centro. Aqui é eu enfrentando na fase de grupos, eu sou esse de camisa preta, enfrentando o Valery Morozov, do Cazaquistão, antiga República Soviética. Só que esse jogo eu perdi, ganhei o primeiro set, perdi 3-1. Convém ressaltar que são jogadores de alto nível, os asiáticos jogam muito. Enfrentei um chinês também na minha chave, né? Perdi também, fiquei em terceiro no grupo. E tem mais um. Essa aqui é a jogadora mais velha do mundo em atividade, ela tem 100 anos. É a Dorothy Delow, é da Austrália. Ela, nesse Campeonato Mundial do Rio de Janeiro, ela passou a fazer parte do Guinness Book, como a jogadora de maior idade praticante de tênis de mesa no mundo. E ela disputou todas as edições do Campeonato Mundial, desde 82. Inclusive esse último na China, que teve agora, em 2012. Não, em 2010 foi na China. Só que esse eu não pude ir por falta de patrocínio, né? Isso aqui é a minha atividade atual. Atualmente estou exercendo mais atividade de árbitro dos quadros oficiais da Federação Paulista de Tênis de Mesa e da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, CBTM. Essa é a minha atividade atual, né? Portanto, eu continuo no esporte até hoje, são 44 anos. E você trouxe um livro de recortes de jornal? Tem alguma coisa que você queira destacar aí? Tem várias passagens interessantes aqui da minha carreira.
Aqui é quando eu acompanhava meu pai carregando o material dele. Foi aí que eu comecei a... Aqui é meu pai num torneio no Ilha Porchá Clube. E aqui eu carregar o material dele, foi aí que comecei a pegar o gosto pelo tênis de mesa, né? Aí... Aqui foi o primeiro título brasileiro meu pelo senador Feijó. Eu tô aqui, ó. O senador Feijó desbancou o Esporte Clube Corinthians Paulista, que era o bicho papão do tênis de mesa na época, né? Tinha a melhor equipe da América do Sul. É base da seleção brasileira. Aí eles vieram disputar o Campeonato Brasileiro de Interclubes. Foi aqui no Santos Futebol Clube, no ginásio da Vila. E o senador Feijó foi o campeão geral, ganhou a maioria das categorias. E eu fui campeão brasileiro mirim, individual. Foi o primeiro título nacional meu, né? Quem são as outras pessoas que estão com você? Aqui é o Hélios Bezerra, o Lin Chun. Hélios Bezerra, várias vezes campeão de Jogos Abertos pro Santos, faleceu. Foi o maior jogador de Santos. O Lin Chun Xie, o chinês, jogava aqui, campeão também dos Jogos Abertos. Rivaldo, campeão paulista. Conduta, campeão paulista. Eu sou esse aqui do lado. Osmar de Oliveira, campeão paulista e brasileiro. Vamos ver se tem mais outros. Tem uma passagem interessante que foi o... Aqui o primeiro título importante foi o vice-campeonato estadual mirim pelo senador Feijó, em 1968. Esse aqui é um jornal Cidade de Santos da época, né? Deu destaque para a matéria. Eu sou esse primeiro aqui da esquerda para a direita. Carlos Alberto Calica, o Chico, Douglas e Manelzinho. Foram uns títulos importantes para a cidade. Foi aí que o senador Feijó começou a se destacar no cenário estadual, que antes era dominado pelo Corinthians. Foi 11 vezes campeão estadual, o Corinthians Paulista. Vamos ver mais alguns. Aqui é uma matéria do Diário do Notícias do Litoral, jornal da época, não existe mais, que deu quem não é o maior tem que ser o melhor, né? Quando nós quebramos a hegemonia do Corinthians. Aí é todos os títulos da época. Aí puseram aquela foto novamente. Aqui é uma matéria do jornal A Tribuninha, feito pelo jornalista Anleto Rosato, falecido, né? Fez comigo. Filho de peixe, peixinho é. Então, peixinho, filho do Lídio, que era meu pai, né? Matéria, então, sobre Que minha ano é carreira. essa matéria? Isso é datado de 5 de novembro de 1969. Que aí eu estava me despontando na época e a Tribuninha fez uma matéria, né? Tem vários títulos aqui. Tem outros. O Campeonato Paulista também foi importante. O senador Feijó, bicampeão paulista. Esse foi um título memorável, foi jogado lá no Parque São Jorge, em 1969. E então o senador Feijó tinha um campeão sul-americano, Ricardo Inoguchi. Eles eram favoritos. E eles estavam ganhando de 4-3 do senador Feijó lá, com a torcida toda. Imagina, a torcida do Corinthians lá no Parque São Jorge, eles eram maioria, né? Aí nós conseguimos empatar 4-4, e aí eu decidi a última partida e ganhei. Aí fomos bicampeões paulistas, ganhamos 5-4 do Corinthians, quebrando a hegemonia. Foi o bicampeonato paulista. Depois, em 1970, fomos à capital novamente, lá no Corinthians, e vencemos o tricampeonato paulista para Santos, pelo senador Feijó. Batemos o Corinthians novamente. Aqui podemos ver o Acácio Albino, Nelson Lopes Rico, trabalha na SEMES, hoje é funcionário da SEMES. O Tarso, eu, e tem esse menino aqui que eu não estou lembrado do nome, faz muito tempo que eu não lembro. Então, infantil do senador Feijó, no Corinthians só pelo tri, né?
Diz uma coisa, por que você... Em tênis de mesa. Contra o Corinthians, o senador Feijó dá uma de Santos. Tem aquela rivalidade ao futebol, né? uma equipe grande. E a gente ia para lá 8 horas, chega até bolar aula. Que eu ia para lá 8 horas da manhã, quando estudava no outro colégio, no quarto ginásio na época, lá do Primo Ferreira. Aí meu pai não sabia, eu ia lá, bolava a aula, ficava 8 horas da manhã e saía meia-noite. E o dia que ele descobriu? Aí eu falei, não Como é levou muito em conta, mas catou, né? Aí não me bateu nem nada, mas é porque eu gostava da modalidade, né? Então passava o dia lá no clube, né? E ele também gostava? Aí cheguei inclusive a repetir o ano, nessa época eu repeti um ano, quarto ginásio, por causa do tênis de mesa, que eu bolava a aula e ia treinar, né? Ô, Márcio, no tempo que você jogou, quem era o grande nome mundial? Quem era o top de linha? Vamos dizer, o top de linha do mesatenismo mundial. Na minha época, década de 60, é o Stellan Bergson da Suécia, foi campeão mundial em 69. Tinha o Shigeo Ito, do Japão. Uhum. Inclusive ele joga o Campeonato Mundial de Veterano. Todos esses jogadores top daquela época, eles hoje jogam o Campeonato Mundial de Master. Esses que eu joguei no Rio de Janeiro. Eles vêm tudo em disputas mundiais. Continuam em atividade, né? Na época eram esses jogadores, Shigeo Ito, do Japão, Stellan Bergson, da Suécia. Na tua concepção, você que tem uma vivência muito grande no tênis de mesa, quando é que nós vamos ter um campeão? No Brasil? Um brasileiro campeão mundial, que se sobreponha aos chineses, que se sobreponha aos asiáticos, que são a grande expressão do mesa tênis. O que falta para nós chegarmos lá? O que falta, agora parece que não falta, tá? O pessoal está melhorando, nós estamos conseguindo várias conquistas internacionais graças ao intercâmbio da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Os atletas agora não é como antigamente, os atletas não saíam daqui do país, não tinham com quem treinar, não tinha esse intercâmbio que tem atualmente. Hoje eles estão jogando na Europa, nós temos conquistados torneios importantes, juvenis, infantis, temos ganho até de vários campeões mundiais da categoria de juvenil, infantil, graças a esse intercâmbio. Hoje o tênis de mesa já está em outro nível, estamos quase chegando lá, mas não sei se vai ser campeão mundial, mas que está entre os melhores, o tênis de mesa do Brasil está agora. O grande centro continua sendo o Japão ou a China? Atualmente a China. Eles são campeões olímpicos, campeões mundiais. Como na década de 70 os europeus dominavam também, 70, 80... Teve uma época que os europeus dominavam, eram os iugoslavos, os húngaros. Aí agora passou a ser os chineses, atualmente são os chineses, campeões olímpicos e mundiais. Precisa ter olhos pichados para jogar bem? Precisa esticar o olho para jogar bem ou não? Não. O que é? A genética do... a maioria que jogam bem mesmo são de olhos puxados, né? Os descendentes, Niseis. Você vê nos torneios, a maioria é tudo de olho puxado, né? Tem poucos jogadores assim normais. A maioria é tudo descendentes de japoneses, chineses, que praticam esse esporte, né? Não, eu te fiz essa pergunta por uma razão muito simples. Eles gostam muito de praticar, né? Descendentes japoneses praticam muito tênis de mesa. Porque é sabido, por exemplo, que as artes marciais nasceram na China, nasceram no Japão, etc. e tal. Certo. E nós temos uma família que fez uma tradição no Brasil de artes marciais. Foi a família Gracie que foi lá, aprendeu o jiu-jitsu e hoje é o melhor jiu-jitsu do mundo. Referência mundial, né? Os brasileiros foram lá, aprenderam, voltaram para cá. Então, no tênis de mesa é possível acontecer isso? Vai ser meio difícil se acontecer daqui a uns anos. Atualmente... Não é para já? Para já não, porque temos um jogador que está se destacando. Tem um que já se destacou e faleceu, era o Cláudio Cano. Ele faleceu no acidente de moto. Ele chegou a pegar entre os 16 melhores do mundo. Agora o Hugo Oyama, na atual... O Hugo Oyama parou, não parou? Não, ele faleceu há 15 dias de disputar a terceira Olimpíada de Atlanta. Ele faleceu no acidente de moto em São Paulo. Foi atropelado, E há 15 dias depois ele iria disputar os Jogos a Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos. Aí ele faleceu. Aí foi a primeira colocação importante a nível mundial. Ele pegou entre os 16 melhores do mundo. E agora o Hugo Oyama é o nosso melhor jogador atualmente, né? Tem 5 Olimpíadas nas costas, é o recordista
brasileiro em medalhas de Jogos Pan-Americanos, bateu o Gustavo Borges, ele tem o recorde, né? Tem 5 Olimpíadas, vai para mais um Jogos Pan-Americanos em Guadalajara. Mas ele disse que está se despedindo, Tá, não é isso? ele sempre está falando que está se despedindo. Ele disse que ia se despedir na outra e agora resolveu esticar até Ou Londres. seja, nós temos um Silvio Caldas do tênis de mesa, é isso? Silvio Caldas do tênis de mesa, perfeito. Então o Goiama também chegou entre os 15 melhores do mundo também. Então vamos falar um pouco do Márcio Tovar família. Você é casado, você tem filhos, você tem uma irmã que joga tênis. Como é que é o Isso. Márcio Tovar família? Eu sou casado há 25 anos com Maria Beatriz da Silva Tovar. E tenho 2 filhas, a Laís tem 21 anos, está estudando pedagogia, e a Vanessa Silva Tovar, que mora em Itajaí e é pedagoga, se formou esse ano. Tem um neto de 7 anos que é o Pedro Tovar de Oliveira, também reside lá em Santa Catarina. E tem a minha irmã, que é professora lá na Prefeitura do Guarujá há 15 anos, e foi também atleta de tênis de mesa. Jogou pela Seleção Santista, foi medalha de bronze em Osasco, em 72, e foi bicampeã paulista mirim pelo pelo Pasteur Futebol Clube em 1973. Só que a carreira dela foi curta, uns 3 anos, e parou, né? E como era assim, na sua juventude, para sair? Como era Santos para paquerar? Como era o Márcio Tovar nessa relação? Como que você conheceu sua esposa? Fale um pouquinho dessa sua história. Na época eu comecei assim a Porque jogar. você tinha o esporte, Ah, né? tá. Trabalhava o esporte, estudava, era corrido. Mas o que Santos oferecia de diversão, de entretenimento? O que você fazia? Qualidade de vida. Isso. Na época que eu comecei, quando era menor, praticamente vivia mais viajando e treinando, né? Praticamente não ia. Nunca gostei assim de baile, desde pequeno nunca me gostei de baile, é mais treinamento. Gostava de ir na praia, caminhada, né? Gosto de caminhar. Treinar é mais clube, né? Então não. E como você conheceu sua esposa? Eu conheci na esquina, no ponto de ônibus. Estava indo para o trabalho e ela também estava no ponto. Lá na esquina, ela morava na esquina da minha casa, né? Aí que eu conheci ela no ponto, tal, dei uma risadinha. Aí começou, né? Rolou o clima aí. Começou a namorar. O bonde fez parte da tua vida também? Fez, na época do bonde, Camarão. Andou muito? Andei no Camarão. Ixi, peguei essa época. Saudade. Pô, a época década de 60, 70, época da ditadura, né? Essa época aí eu peguei. Andei muito de bonde. Tenho saudades do bonde. Você ia para a escola no bonde, a sua esposa conheceu no ponto do ônibus para pegar um ônibus normal, não era bonde na época? Não tinha bonde na época, foi na década de 80, né? O bonde parou O bonde acabou em 73, isso. 73. Foi no né? ponto do ônibus que eu ia pro trabalho, ela também pegava o ônibus no mesmo ponto, né? E qual era a diversão? Tirando o tênis de mesa, tirando a praia. Você não ia no cinema? Cinema, de vez em quando. Baile não? Não, eu nunca gostei de baile. Assim, agitação. Futebol? Gosto de futebol, de assistir um futebol e tal. Não Tudo que é ligado a pratica, esporte. mas- Gosto de tudo que é esporte. Assistir e tal. Uma diversão, baile assim nunca. Não fui não. Mas a vida foi mais esporte, né? Se você Então- tem que deixar uma mensagem para o futuro, para os novos praticantes da modalidade, o que você deixaria? A juventude de hoje é mais voltada para farra, para vício, droga. Não é na minha época não, não tinha esse negócio de droga, de vício, e eu aconselho a juventude de hoje que faça como eu fazia na minha época, na década de 60 e 70, com a mente voltada para o esporte. Que você praticando esporte está livre do vício, das drogas, das más companhias. E o que não acontece hoje, molecada hoje quer computador, quer baile, bebida. E se eles pensassem melhor e largassem isso e praticassem esporte, eles não estariam nesse caminho, no mau caminho do vício, das drogas. Esse é o conselho que eu dou para a juventude atual.
Diz que quem pratica esporte gasta menos com médico. É. Esporte é saúde, né? Não, e jogam tênis também no computador, né? Você fala para jogar tênis, eles estão lá no computador, o próprio Tênis e mesa joga? Tem no site da confederação, tem um joguinho lá que você joga. Você faz Virtual, assim, virtual, é. virtual e você... Na CBTM você tem lá, tênis de mesa virtual, no link lá. Aí você joga. Teclado. É, isso eu acho Gostoso, né? que é gostoso, mas perde um pouco, né? A pessoa não treina no clube, treina no computador. Então, o ideal seria que a juventude tivesse aonde treinar, tivesse como interagir com pessoas, né? Conviver, porque aí ela para de ficar em frente ao computador sozinho, treinando com o computador. Virtual não, tem que procurar um clube e praticar mesmo. Onde treinar, tem um local certo. Você falou agora, procurou um clube. Aonde se pratica tênis de mesa em Santos? Agora nós temos vários. Tinha o Estrela de Ouro que acabou, né? Não sei porquê. E temos o Santo Espanhol aqui na costa, que é um clube que tem muitos garotos praticando. Disputa os campeonatos estaduais, campeonatos nacionais. É um clube bom para se praticar, né? Quem foi seu treinador? Ó, o primeiro treinador que me orientou mesmo foi meu pai, né? Me espelhei nele, ele se prontificou, me levou para a modalidade e ele passou a ser meu treinador. E depois o segundo treinador foi o Décio Pereira Lisboa, do senador Feijó, que me descobriu no Internacional, né? Foi o Décio e meu pai, os dois treinadores importantes na minha carreira, né? Você treinou alguém? Treinei vários jogadores, o Líden de Castro, filho do ex-secretário de Esporte Santos, seu Líden. Lá eu ensinei o beabá para ele e hoje ele é campeão brasileiro, teve no Mundial Juvenil e fui eu que ensinei os primeiros passos do tênis de mesa para ele, né? E treinei as faculdades da Unisanta, nos Jogos da Unisanta 3 anos seguidos, os campeões universitários. Eu fui treinador, né? E aí como surgiu a oportunidade de ser árbitro? Foi em 2002, a federação abriu um curso de arbitragem, né? Aí eu resolvi fazer. Aí desde 2002 continuo arbitrando até hoje os campeonatos paulistas e brasileiros na modalidade. Você disse que nunca ganhou dinheiro com tênis de mesa, mas nem na arbitragem? Não... A arbitragem a gente recebe uma quantia, uma ajuda de custo de R$100, porque os campeonatos são nos finais de semana, sábado e domingo. Aí é uma taxa de R$100 para arbitrar os 2 dias, te recebe, né? Diz uma coisa, qual era o tempo que você jogava, ou hoje, se você aconselhasse alguém a jogar, que forma vai pegar a raquete? Assim ou com o dedo indicador na frente? Nós temos 2 tipos de empunhadura da raquete. Nós temos o caneteiro, que é a raquete com cabo curto. E tem o clássico, que é essa raquete, um cabo comprido, e você segura, empunhadura assim, clássica, né? E a caneta é assim. Aí a maioria, agora o pessoal tá jogando mais clássico. Eu como jogo caneta, né? Eu gosto mais de jogar caneta, aquela raquete com cabo menor. Eu aconselho é ficar dependendo de cada um, né? Do atleta que vai escolher, né? Você pra já achar teve melhor. algum problema nos pulsos, na mão, algum acidente jogando? Tênis de mesa? Que eu saiba não. Agora o efeito tá vindo agora. Tô com um problema no ombro, tô com desgaste. Desse tempo que eu joguei tênis de mesa, desgaste na coluna, né? Então tô fazendo tratamento decorrente desse tempo que eu pratiquei tênis de mesa. Foi acumulando e apareceu agora, né? Dor no pescoço, é normal, né? Desgaste, né? E o que você faz hoje? Atualmente trabalho na parte administrativa da Associação Comercial de Santos. Estou lá há 3 anos, funcionário, né? Centro Histórico de Santos. Há 3 anos sou funcionário lá. Mas continua batendo a bolinha? Continuo batendo no Master, né? Inclusive agora em maio tem um campeonato no Peru, em Lima. Nós vamos para lá agora em maio, disputar um torneio de aniversário do Clube de Regatas Lima. Terceira vez que eu vou para o Peru, né? Eu estive lá 2 vezes, terceira vez. E quando vocês viajam, vocês têm que tirar dinheiro do bolso? Como é que é isso? O tênis de mesa, a gente tem que correr atrás, né? A federação não paga, né? A confederação.
Eu, no meu caso, eu trato as minhas coisas. Eu sou empresário, eu corro, eu faço tudo. Jogo, corro atrás de patrocínio. Aí, no caso, é a companhia aérea que está me patrocinando, né? TACA Airlines. Mas a gente tem que correr atrás, mandar e-mail, pedir doação. E aí o clube de lá está dando a estadia, alimentação. Essa parte, quer dizer, a gente não vai ter gasto nenhum, né? Qual é a diferença entre, por exemplo, o atleta nacional, que, em atividade, não que seja da categoria Master, o atleta de ponta. De ponta. Aqui e lá, qual é a diferença? O brasileiro com... O brasileiro com o chinês, com o japonês, O Peru, com o pessoal que tem o tênis de mesa mais desenvolvido. A diferença é que eles têm os melhores materiais, eles treinam mais tempo, têm a melhor técnica. E existem profissionais só disso? Existe, são os europeus, chineses, que correm o circuito mundial, tênis de mesa, igual tênis. São todos profissionais, vivem integralmente o tênis de mesa, recebem altos salários. Dá para viver bem? Dá para viver bem, tem ótimo material das fábricas de raquete, que são várias, tem várias marcas de raquete. Japonesa, tem a Tibihara alemã, tem a Butterfly famosa, que é japonesa, tem a Yasaka, tem a Donic sueca, então tem infinidade de marcas. E essas empresas patrocinam os atletas na parte de material, salário, e para divulgar o material deles também, né? E onde se pratica mais tênis de mesa proporcionalmente no mundo hoje? O maior país no mundo em praticantes de tênis de mesa está na China, né? Bom, até não tem nem pelo volume da quantidade de pessoas tem lá. Em toda a praça lá na China tem uma mesa. Tem os senhores jogando tênis de mesa, pessoas de idade. Você vê em qualquer canto na China tem uma mesa de tênis de mesa. Porque lá o esporte é bem difundido, né? Tênis de mesa. E foi graças ao tênis de mesa que começou a reaproximação dos Estados Unidos, a diplomacia do ping-pong. Já ouviu falar? Em 71. Foi um jogo que eles fizeram entre os chineses e os americanos, que relataram as relações diplomáticas entre os dois países através do jogo de tênis de mesa. E até hoje é falado, né? A diplomacia do ping-pong, mundialmente conhecida, através desse jogo de ping-pong que teve na época. Tênis de mesa, né? Eles falam de diplomacia do ping-pong. Foi em 71 esse jogo. 71. Teve essa aproximação. Foi os chineses. E teve alguma coisa assim pitoresca que aconteceu nesses campeonatos, desde a sua infância? Algum caso que você queira contar, deixar gravado? Pitoresco? Porque vocês eram jovens, ficavam alojados. Como era esse convívio dos jogadores, treinadores? Pode ser uma brincadeira que nós... Isso. Foi nos jogos regionais, foi em Jacareí. Nós estávamos alojados à Seleção Santista e o colégio tinha um caveira, né, o esqueleto. É uma escola, né? Aí nós resolvemos aprontar com o colega, que era o Ramírez, né, Roberto Ramírez. Aí ele tinha saído, nós pegamos o casaco dele e vestimos a caveira com o casaco. Aí quando ele chegou, ele ficou bravo com a gente, faltou bater, né? O casaco dele novo e vestimos. Ramírez do Santos, né? O Roberto Ramírez jogou aqui em Santos, conhecido. Ele hoje mora em Miami, né? Foi atleta campeão sul-americano, jogou jogos abertos, jogos regionais. E nós aprontamos com ele. Tinha aqueles trotes, jogos abertos, passar passa no cabelo. Tradicional, né? Nunca ninguém esqueceu da bola na hora de começar o jogo? Cadê a bola? Não tem bola? Não tem bolinha? Não, nós nunca não presenciei essa parte. Então, Márcio, nós estamos no final. Gostaria de saber se você tem mais alguma coisa que você queria deixar gravado, declarar, antes que nós terminemos o seu depoimento. Não, eu tinha que falar já. Eu resumi toda a nossa matéria, sobre a carreira, né? Um apanhado geral. E gostaria de agradecer a toda a equipe que está proporcionando essa oportunidade de deixar meu depoimento. Você disse que está fazendo, então, agora quantos anos? Ontem eu completei 55 anos de idade e 44 de carreira. Então, tá. Então, em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos e da SEMES, nós agradecemos a sua presença, o seu depoimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado a todos.